Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, quarta-feira, e eu estou aqui com o Álvaro Marcos. Álvaro, futebol do estado do Rio de Janeiro era antes a vitrine do futebol brasileiro. Era o ideal de todo garoto, de todo jogador, brilhar na vitrine do futebol, que era o futebol do Rio. Hoje em dia, o futebol carioca, o futebol do estado do Rio de Janeiro, eu incluo inclusive a capital, tem aquela coisa de, porque os quatro grandes e tal, mas chega no Campeonato Brasileiro, geralmente decepciona em função eu acredito, da queda do futebol do Rio de Janeiro. A que você atribui isso? Olha, há vários fatores, mas um eu acho que é preponderante. Eu sou um romântico incorrigível. E eu gosto muito dessa época mais romântica do futebol e da essência pura do futebol. O futebol, de um tempo para cá, ele perdeu muito o romantismo e ele acabou se tornando muito mais empresarial. E isso, na minha modesta avaliação, vem desde as categorias de base. Desde o início, do dente de leite, do pré-mirim, do juvenil. Então, hoje há uma tendência, e não é só no futebol brasileiro, é no futebol mundial, de você privilegiar o porte físico, a força, em detrimento da habilidade, daquele cara que realmente sabe jogar futebol. O advento do Neymar, para mim, foi uma grande surpresa, positiva, porque ele surgiu no Santos e ele era extremamente franzino. Em condições normais, atuais, de temperatura e pressão no futebol, ele não avançaria. É porque é um fora de série. Agora, muitos jogadores com talento também muito grande acabam sendo desperdiçados por conta disso. Porque do goleiro ao último atacante, antigamente a gente falava em ponta esquerda, que é época boa, do ponta direita e do ponta esquerda. Ponta esquerda. Então, do goleiro ao ponta esquerda, para fazer uma pequena volta ao túnel do tempo aqui, hoje em dia, desde as categorias de base, o privilégio é pela força física e pelo tamanho. Então tem muito jogador que a gente olha, jogador profissional, a gente vê jogando no Campeonato Brasileiro e até na Europa, que se você colocar a bola no pé dele, é capaz de ele fazer 10 embaixadinhas. Então tem muito brucutu jogando. Ao mesmo tempo também há essa influência empresarial. Desde pequenininho o garoto já é assediado por empresários e ele já vira uma máquina de gerar dinheiro. Então essa capitalização do futebol, que eu acho que tem que acontecer. O futebol também é um negócio, é um espetáculo, é um divertimento, é um entretenimento talvez o maior do mundo, em termos de contingência, abrangência mundial. Mas o futebol também precisa ter aquela essência, precisa ter a habilidade, o drible, o lençol, o cara que sabe jogar, que sabe fazer um lançamento. Hoje dificilmente você vê isso. Esses dias eu estava assistindo um debate com ex-jogadores famosos e estavam dizendo exatamente isso. Você não encontra mais hoje um jogador que faz um lançamento de 60 metros. Você não encontra aquele ponta habilidoso que dribla 2, 3. Então eu tenho saudade dessa época. A La Garrincha, né? Aliás, você ontem estava com uma camisa do Botafogo com o nome Garrincha. Uma camisa retrô, 1961, a camisa do Garrincha, o melhor ponta-direita de todos os tempos do futebol mundial. O verdadeiro fenômeno. Fenômeno. Então, para mim, passa muito por essas questões. A questão da categoria de base, a questão dessa profissionalização, a questão de você enxergar cifras onde existe uma bola e não fazer o equilíbrio dessas questões. Passa por isso, também, na minha avaliação, essa decadência do futebol do Rio como um todo. Antigamente a gente tinha o Campeonato Carioca com praticamente 6 grandes. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, América e Bangu também disputando o título. Exato. E forças no interior. A gente tinha o Serrano de Petrópolis, tinha Cabo Friense, Friburguense, Americano e Goitacás na primeira divisão, Itaperuna, Volta Redonda. Pelo amor de Deus. Então os times vinham jogar no Norte e no Noroeste, os times grandes, e cortavam dobrado, como se diz na gíria. Era muito difícil conseguir um empate aqui. Ganhar era título. Eu me lembro que a imprensa do Rio de Janeiro dizia: vou jogar no Alçapão, do Parque da Mandaré, ou no Alçapão do Goitacás, porque era difícil. Era muito difícil. Quantas vezes o Americano e o Goitacás venceram Flamengo, Fluminense, Vasco com timaços? Não eram esses times de hoje em dia, não. Vinha jogar aqui Roberto Dinamite, Assis, o Washington, Zico, Baltazar, e cortavam dobrado. O Americano, então, contra o Flamengo era impressionante. O Flamengo dificilmente ganhava em Campos. O Americano jogava horrores contra o Flamengo. Verdade. O Goitacás, em 83, quando voltou para a primeira divisão,
tinha sido vice-campeão em 82, voltou a segunda rodada, foi contra o Flamengo aqui. Contra o Flamengo de 83, aquele timaço. Ganhou de 2-1 dando um baile de futebol. Exatamente. Em 86 goleou o Fluminense 4-0. O americano também ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense. Foi campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio em 2002. Exato. No ano em que, sei lá por quê, os ministérios do futebol teve que disputar uma final e acabou perdendo. Então, para mim, o americano é o legítimo campeão daquele ano. Então, é muito complicado, hoje em dia, a gente fazer essa análise, porque talvez sejam tempos que, infelizmente, não voltem mais. Ô Álvaro, eu vou, inclusive, deixar de antemão um convite para que você volte, quando melhor e convier, também aqui ao programa, para a gente conversar sobre, por exemplo, a sua opinião sobre se a Lei Pelé não contribuiu para essa coisa do futebol, para o advento dos empresários, para os salários, que eu considero salários aviltantes à realidade do Brasil. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, quando vinha para cá, e a pessoa me dizia, olha, por exemplo, Léo Moura e tal, vai estar indo agora lá para os Estados Unidos e tal, o salário dele no Flamengo, tanto, não sei o quê. Cafu, na época, o Carlos Alberto Torres, na época, que jogava, né, um lateral desse, em números de hoje, passaria de 50 mil reais de salário. Se você for coisa. Os salários são realmente a nível de Brasil. Porque um clube do Rio, por exemplo, contrata um jogador que pede 400 mil reais por mês, 300 mil, contrata sabendo que não vai ter condição de pagar, amigo. O jogador depois rescinde o contrato e vai para a justiça. Deixa eu te contar só uma pequena historinha, se você me permitir. Em 1998, um pouquinho antes da Copa do Mundo, eu trabalhava na região dos Lagos, no jornal Folha dos Lagos, em Cabo Frio, e entrevistei Leandro, lateral direito. Que reside lá no Flamengo. Que reside em Cabo Frio, ele é cabofriense, inclusive tem negócios lá em Cabo Frio. Peixe Frito, um dos maiores laterais da história do futebol mundial, não só do Flamengo. Leandro me dizia o seguinte, se eu jogasse hoje, em 98, se eu jogasse hoje, eu estava milionário. Modéstia à parte, com a bola que eu jogava, eu estava na Europa, estava milionário. Hoje em dia, então, com o pé nas costas, quantos craques do futebol de campos, se a gente fizesse essa transposição de tempo, se jogassem hoje, não estariam na seleção brasileira e na Europa? Verdade, Muitos. verdade. Com certeza. Com certeza. Do americano, do Goitacás, do Rio Branco, do Campos, com certeza. Então, essa questão também é importante. Esses números astronômicos que até ofendem o torcedor e a sociedade de uma forma geral. Com certeza. Se me permite, a gente estava fazendo um comentário esses dias que o Pelé ganha dinheiro hoje com marketing. É verdade. Porque ele jogou muito e não ganhou nada. É verdade. Ele ganha hoje com comerciais, com essa parte de marketing. Aí que ele ganha dinheiro. Garrincha morreu pobre. Você pegava um Botafogo com Paulo César Caju, com Afonsinho, tá acompanhando? Você falou mesmo Baltazar, tá acompanhando? Roberto, o atacante, né? Pelo amor de Deus, a seleção brasileira de 58 a 62 foi na base do Botafogo. Os 2 anos. Os 2 anos, 58 e 62. Quer dizer, entendeu? Era o futebol do Rio de Janeiro. Era o grande futebol do Rio de Janeiro. Então, pelo amor de Deus, né? Aquele ataque com Garrincha, né? Quarentinha, Amarildo Zagallo, né? É um timaço do Botafogo, como o Flamengo também tinha um timaço. Ô Cândido, mas uma das coisas que hoje também ajuda muito no detrimento do nosso futebol aqui no estado do Rio de Janeiro são os subsídios absurdos que temos que pagar. Tem que pagar, isso é verdade. Esse jogo, fala em Flamengo da Vive. Aliás, ele deixou de jogar no americano, nas categorias, porque o americano ganhava do Flamengo. Então, o detalhe é o seguinte. Mas então, o que acontece, para a gente encerrar, só para dizer isso, que o Flamengo joga amanhã com o Nacional do Uruguai, despedido, um jogo em homenagem a Léo Moura. Não é promoção da federação, e a federação já exigiu 10% da renda do jogo. O que eu achei errado também foi, parece que o jogo do Vasco e do Rio Branco foi transferido por causa da enchente no Acre. Não sei se vocês afirmam isso comigo. Verdade. Mas eu achei também muito errado, já que o jogo do Vasco seria um jogo televisionado, um jogo de campeonato. De campeonato. A Rede Globo está dando preferência em estar passando o jogo de despedida do Léo Moura. Hoje a gente fez uma brincadeira. Isso é brincadeira, quer dizer que a Rede Globo é Flamengo, né? Se você analisar o Odivan tem muito mais títulos do que o Léo Moura. Então, o Divan, né? Então merecia uma despedida de nível internacional, né? Então vamos passar em todas as emissoras no mundo, porque achamos também que isso é uma coisa que diz, desculpa, Rede Globo, parece que vocês são a mãe do Flamengo.
Tá bom. Bom, minha gente, nós vamos ter que encerrar o programa, porque o horário já foi para o espaço. Eu quero manter o convite para você, já tenho inclusive o seu número aí, para a gente poder, de vez em quando, bater um papo sobre esporte aqui, porque você, né, viveu momentos importantes na época do futebol brasileiro. Olha, queria agradecer mais uma vez ao convite, Luiz Cândido, um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Birigui, estar aqui na Terceira Via pela primeira vez e sempre que puder estarei presente aqui com o maior prazer. Vai ser o prazer, vai ser nosso. E Birigui, eu quero dizer o seguinte, o Birigui, eu vou deixar no ar só isso, mas ele vai voltar aqui para contar a história da truculência do BOP, né? Foi BOP, não? Do JEP. Do JEP lá no Rio, no jogo Vasco e Fluminense, lá no estádio Newton Santos, não me fala Engenhão mais. Tá vendo, Álvaro? Newton Santos. Estádio Newton Santos, e que inclusive me diz ele que dentre um daqueles que foram mandados para o presídio de Bangu, tinha campista no meio. Tem 2 da nossa região. 2 daqui? Da região. Da região. Da região. É. Muito bem. Minha gente, obrigado aí pelo carinho da audiência, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.